Oi, gente, tudo bem? Poxa vida, é difícil a gente falar sem saber como é que tá vocês, né? Sem saber da carinha de vocês. Espero que esteja todo mundo bem, esteja todo mundo em casa, tomando conta dos papais, das mamães, dos avós rebeldes que querem sair. Mas é muito importante a gente permanecer nesse isolamento, pelo menos por enquanto, né? Vocês estão sabendo. Mas a gente está fazendo de tudo, os professores estão fazendo de tudo para vocês não serem prejudicados em nada em relação ao conteúdo do ano. A gente vai dar esse retorno para vocês, pelo menos à distância, de algum jeito a gente vai conseguir passar o conteúdo, certo? E a gente vai voltar com a corda toda. Por falar em voltar, os dois livros que eu indiquei para vocês no início do trimestre, eles vão ser cobrados, tá? A gente não sabe como a gente vai fazer essa cobrança, se é prova ou se é um trabalho, mas podem ter certeza que eles vão ser cobrados, certo? Então, leituras em dia, hein? Muito bem. Esse tipo de ferramenta que eu estou usando aqui, eu achei muito interessante porque eu consigo gravar a tela e vocês me acompanham, tá? Hoje eu vou passar para vocês o material complementar que eu tinha entregado em sala, mandei de novo para vocês, só para desencargo de consciência mesmo, se alguém perdeu, para poder me acompanhar, certo? Mas esse material eu já tinha entregado para vocês. Entregue. Vou gaguejar do mesmo jeito, estão acostumados, né? Que eu gaguejo sempre, mas é, vamos continuar. Importante. Como é a nossa primeira aula, eu quero que vocês prestem atenção se tá claro desse jeito, dessa maneira tá legal para vocês. Deem um retorno, né? É, se a iluminação tá boa, se o som tá bom, se essa maneira tá legal de expor a aula, e aí a gente vai, certo? Hoje a gente vai falar da ópera, como tá aqui. Eu só entreguei a folha, não cheguei a falar, né? Então vamos esmiuçar tudo, as partes da ópera, os recitativos, as áreas. Vou exibir para vocês um pedacinho. A gente vai falar de uma ópera específica daqui do Brasil e a gente vai terminar assim o nosso primeiro assunto, que é o gênero dramático, tá? No próximo vídeo, na próxima aula, a gente já vai começar a rever o poema, gênero lírico, e tem muito assunto pela frente, certo? Então vamos lá. A ópera é um teatro musicado. Essa é a primeira informação que eu trago para vocês aqui. E é muito importante, e a gente vai falar mais sobre depois, da diferença entre a ópera e o musical, tá? A ópera, ele é todo musicado. Então, a gente não tem falas, a gente não tem diálogos na ópera. No musical, a diferença desse é justamente isso, ele é intercalado. A gente tem partes de cantadas, né, as falas cantadas e os diálogos também. Então a gente tem essa coisa intercalada, certo? A ópera não, a ópera toda cantada, certo? Então vamos lá, marca texto, vamos marcar, vou passar o cursor e aí vocês me acompanhem também aí, né? A palavra ópera em italiano significa obra musical. Então, já na etimologia da palavra, a gente já tem todo o indício de o que quer dizer a ópera, certo? A ópera é, assim, um tipo de texto muito importante. A gente está falando de texto, tá? Mesmo a ópera sendo uma peça, uma obra musicada, por trás da ópera existe um texto. Esse texto, ao invés de falado, ele é cantado, mas existe um texto, certo? Então a gente está falando da ópera no nível de texto. Quando ela é recitada, quando ela é cantada, aí ela já muda de artes, vamos dizer assim, ela já parte para um recital. Mas no nível de texto, a gente trata a ópera como literatura também, certo? Então, a ópera é um texto teatral. Então, tipo de texto teatral, grifem aí, que se dá por meio de encenação musicada,
ou seja, a ação cênica é representada por meio de cantos, acompanhados de instrumentos musicais, certo? Então, a gente tem um instrumento ao vivo na ópera, isso que é interessante também. A gente não tem, a ópera é cantada por atores barra cantores, né? Todo ator tem que ser cantor na ópera, e a gente tem a apresentação ao vivo da orquestra, que é muito importante, porque o tom da música que a orquestra toca tem que ser coerente com aquilo que está sendo encenado, já que a base da ópera é justamente a música. Então, se o momento é tenso, a música vai ser tensa. Se o momento é leve, a música vai ser leve e assim por diante, certo? Vamos às características da ópera. A ópera segue basicamente o mesmo modelo das peças teatrais. Importantíssimo, tá? A ópera ela vai ser dividida também em atos e algumas obras em cena. E aí, essa é a diferença. O ato, ele vai ser dividido, além das cenas, em áreas e recitativos, tá? Então, as cenas a gente já conhece, é o ambiente e tudo mais. O que são áreas e recitativos? As áreas, podem grifar aí, são as apresentações solo dos personagens principais. Então, a área é quando acontece um destaque de um personagem que ele vai cantar. E é como se todo mundo estivesse brincando de estátua na hora. Ninguém mais se mexesse, porque só o que importa é o canto desse personagem. Então, é uma apresentação solo, tá? Uma apresentação destaque, em que os outros atores ou personagens não participam desse canto, certo? É da personagem principal ali da cena, tá? Eu trouxe para vocês uma área aqui, vou tentar que vocês me escutem junto comigo, vamos ver se dá. Ó, aqui a gente tem uma área da Rainha da Noite, que é muito famosa, da ópera A Flauta Mágica de Mozart, tá? Então, se vocês quiserem assistir ela inteira, ela é bem legal, gosto bastante. É só vocês aí pesquisarem exatamente o que está escrito aqui. Área Rainha da Noite, Mozart, certo? Então, vamos ver um pedacinho? E prestem atenção como que a soprana, que é a personagem aí, que é a cantora, que tem a voz mais aguda, ela interpreta, além de cantar, a gente tem uma carga emotiva, uma carga dramática de interpretação muito grande, tá? Essa é a soprano. Prestem atenção também na orquestra. Então, olha que interessante. A carga é muito pesada, né? É um drama muito forte. E além dela cantar, ela também tem que interpretar essa carga muito forte. Vocês vão prestar atenção quando assistirem o vídeo todo, 3 minutinhos de vídeo, eu acho interessante vocês assistirem para ver como que é uma área, qual é a importância da área dentro de uma ópera. A orquestra vai acompanhando esse drama também, é muito interessante. E a música vai subindo e descendo conforme o movimento da atriz. Então tem que estar bem casado a música e a encenação, certo? Então vamos lá. A segunda parte, o outro elemento da ópera que a gente vai destacar são os recitativos, tá? Os recitativos fazem parte da história. Por isso, é importante que prestemos atenção na fala cantada pelo músico. Então, vamos ser mais prático? A área é uma coisa mais artística, tá? É uma música que não vai fazer tanto sentido assim para contar a história, tá? É uma coisa assim que ele vai performar, que
a gente vai fazer uma pausa na história para esse personagem performar na área. Já o recitativo, por sua vez, ele faz parte da contação da história. Então, é como se tivesse fazendo parte da amarração da história. Então, olhem a diferença. Também eu separei aqui um recitativo das bodas de Fígaro. Tá, esse aqui tá em espanhol, mas vocês sabem espanhol porque vocês têm Rose de professora, né? Pelo menos a mesma minha professora de espanhol, maravilhosa. Então eu tenho um recitativo. Vamos prestar atenção na diferença das áreas, que a gente viu a área aí da Rainha da Noite, super performática, sola, isolada assim na cena, e esse recitativo agora também de Mozart, tá? É interessante porque é o mesmo autor. Se tiver baixinho, depois vocês escutam, tá? E per le nozze venuta ieri sera onoriamo la bella forestiera. Eu acho que deu para perceber a diferença, né? Na área, a gente tem uma solista, né? Ela tá performando, ela tá sozinha, ela tá dramatizando tudo que ela tá cantando, né? Aqui a gente tem como se fosse um diálogo, só que cantado, né? Então, os recitativos, eles fazem parte da amarração da história, entenderam a diferença? Indico vocês a assistirem, tá? A recitativo completo, a área completa. Cada um tem 3 minutinhos só, então é tranquilo. Muito bem, vamos continuar. Geralmente as óperas têm em sua abertura uma introdução da orquestra. Muito importante. A abertura é feita por uma introdução da orquestra, que fica no fosso, próximo ao palco. É interessante, os grandes teatros, né, sempre tem um fosso antes do palco que divide o palco da plateia, é exatamente esse fosso onde fica a orquestra em apresentações de ópera. Importante que a organização seja essa porque o regente da orquestra precisa acompanhar de perto, né, o que acontece no palco. Então, essa proximidade da orquestra com o que acontece no palco é importantíssimo para haver esse casamento, né, para a ópera acompanhar a dramatização. Tudo na ópera é voltado para música. Então, a gente tem os artistas, o coro, a gente tem todos os artistas que participam, sendo cantores clássicos. Então, tudo é voltado para a apresentação da música. Mas isso não exclui os figurinos, o cenário, a sonoplastia, que é muito importante, a iluminação, tudo isso que a gente já viu, certo? O texto da ópera é apresentado à plateia em um tipo de suporte chamado libreto. Vamos grifar isso aqui, que é importante. O libreto é como se fosse uma cartilha com o texto da ópera, com o que é cantado durante a ópera. E é interessante porque esse libreto pode ser distribuído para o público também, né? Para acompanhar. Eu pesquisei aqui, só para vocês verem exemplos de libretos, tá? No Google mesmo, só para a gente ilustrar. Vários tipos diferentes, eles podem ser publicados depois, né? Ou mesmo sendo só uma cartilha, né? E os libretos podem virar livros futuramente, certo? Então vamos lá. Diferença entre musical e ópera. A gente já falou, né?
Musical é um teatro que traz canções intercaladas com diálogos. Isso é importante. É importante a gente, grifar. Então, a gente tem dançarinos também, além de atores, cantores, a gente tem atores, cantores, dançarinos, né? Porque tem que ter uma interação maior. A ópera, por sua vez, é um teatro com canções de início ao fim. Então, ela tem só canções. A gente não tem essa falas intercaladas, não, tá? Então, muito bem. Vamos lá. Eu deixei para vocês aí um exercício de fixação. Quem não fez ainda, é hora de pausar o vídeo para a gente fazer esse exercício e corrigir, certo? É um exercício sobre o Guarani, que é uma ópera de Carlos Gomes, muito, muito famosa, a obra mais famosa de ópera feita por um brasileiro, com certeza. Vocês perceberam que as duas óperas que eu mostrei para vocês são encenadas em italiano? Pois é, isso é uma tradição. As óperas são no idioma italiano, tá? Mesmo que tenha, enquanto a ópera está sendo encenada, normalmente tem atrás, vocês vão ver na ópera que eu vou mostrar para vocês, e vocês, como uma atividade de pesquisa, vocês vão fazer para mim, vocês vão perceber que durante a apresentação passa atrás as legendas para o público acompanhar a tradução. Mas é uma tradição ser em italiano pela origem, né, da ópera. Vamos lá. Quem não fez ainda, então pausa o vídeo agora, rapidinho. Para pausar de verdade, hein? Para pausar o vídeo, para vocês fazerem as atividades de fixação, até para a gente poder prosseguir, certo? Então, dá uma pausadinha aí para a gente continuar depois. Espero que vocês tenham pausado o vídeo, né? E tô de olho em vocês, hein? Tô de olho, tô de olho. Muito bem. Aqui a gente tem a cena 4, certo? Do musical O Guarani. O Guarani, vocês vão pesquisar direitinho, mas ele é uma ópera que eu coloquei como pesquisa. Muito bem, agora que eu lembrei. É uma ópera que ela é famosa no mundo inteiro e ela foi inspirada em uma narrativa. Então, antes de virar ópera, essa história foi uma narrativa. Então, um cara lá que vocês vão pesquisar quem é na atividade fez essa narrativa para contar essa história. Nessa cena aqui, Ceci ou Cecília, ela vai cantar sua admiração. E todo mundo tá querendo saber quem é aquele cara que Cecília tá cantando, para quem que ela tá cantando, né? E todos amam Ceci. Inclusive Peri, que é o personagem principal da história, que é um índio guarani, tá? Então vamos lá às atividades aí, bem simplesinho, bem pra gente poder prosseguir, para vocês fazerem até a atividade de pesquisa, tá? 13. 1. Explique a função das informações apresentadas entre colchete no início do libreto. Isso aqui que vocês têm, como a gente já viu, é um libreto, né? Ou é uma parte do libreto. Aqui é apresentado para a gente, antes do texto em si, que é cantado, é apresentado para a gente uma introdução, vamos dizer assim, entre colchetes. Vocês estão cansados de saber qual é a função disso aí? É para guiar, não é? Só que olha que interessante. Aqui eu estou falando da entrada de Cecília, é uma rúbrica, página 45 da partitura musical Coração Gentil. Aqui também é uma rúbrica que não é só para artista que está encenando Cecília, é também para quem? Estou falando a partitura musical, estou falando da orquestra também. Então, a orquestra também tem que acompanhar as rúbricas da ópera. Interessante, né? Então, vamos lá. Qual é a função? A função de rúbrica, é uma rúbrica, indica como deverá seguir a cena, como deverá ser a cena. Então, Cecília entra. Além disso, indica qual é a partitura em que a orquestra deverá seguir.
Olha só que legal, né? 2. De acordo com os dados do texto, aponte quantas personagens há em cena e quem são. É só destacar o personagem do jeito que o texto dramático também destaca, certo? Então, aqui nessa cena a gente tem Cecília, Álvaro, Gonzales, o Dom Antônio, o Rui, Alonso e Peri. Além dessas, Cecília faz menção às moças, que ela não fala quantas. Então, são 7 personagens mais as moças, certo? Opa, fugiu. 3. Resuma com suas palavras o que acontece na cena. Olha só, quando eu falo resuma, eu estou falando das suas palavrinhas aí, estou falando da sua interpretação. Mas o que tem que aparecer? Tem que aparecer que a Cecília está admirada por alguém, ela está cantando a sua admiração e todos os homens estavam querendo descobrir para quem é o canto de Cecília, tá? Então, todo mundo gosta da Cecília, ela é a mulher que todo mundo deseja e ela tá cantando uma admiração. E todo mundo tá assim, para quem será que ela tá cantando, certo? Então é mais ou menos isso. Elaborem um texto, tá? 4. Considerando o gênero ao qual o texto pertence, infira, ou seja, coloque, indique como são apresentadas ao público as falas lidas anteriormente. Se eu tenho aqui as falas, eu sei que além de ser um texto teatral, um texto dramático, ele é uma ópera. Então a gente sabe que essas falas são dramatizadas, primeira coisa. Agora, por ser uma ópera, então texto teatral, ópera, a gente tem uma encenação cantada. Então são falas encenadas e cantadas. Tranquilo, né? Facinho, facinho. Então, agora, para finalizar a aula, eu vou mostrar para vocês, só para a gente passar, para dar as instruções, de como vai ser a atividade de pesquisa, tá? Aqui eu coloquei um link para vocês acessarem da ópera O Guarani, que a gente fez a atividade, tá? O Guarani é bastante grande, são 2 horas e pouquinho, tá? E eu tô indicando para vocês assistirem 20 minutinhos de ópera. É até interessante para vocês verem como a história é contada, de maneiras diferentes de contar uma história, certo? Então assistam aí e pesquisem. Primeira coisa que vocês vão pesquisar: qual foi o texto narrativo que eu comentei com vocês que foi base para essa ópera? Então, antes de ser ópera, ele foi um texto contado em narrativa. Qual que é esse texto? Então, elabore um parágrafo padrão, ou seja, início, meio e fim, contando informações que você encontrar sobre essa obra narrativa que foi base para a ópera Guarani, tá? Então, vocês vão pesquisar autor, ano que foi publicado, qual é a relevância na literatura brasileira, isso tudo, tá? Todas as informações, não quero copiar ou colou, porque eu vou saber, e assim que a gente voltar, a gente vai discutir essa atividade, tá? Ou a gente faz uma live, tá? Para a gente conversar sobre o Guarani. 2. Assistindo o trecho que eu indiquei, que é do minuto 10 aos 20 minutos, explique a razão que a classificamos como uma ópera. Por que essa obra é uma ópera? Destaque, então, todas as características que a gente viu nessa aula, que vocês observarem aí nesse trecho, tá? 3. Interprete qual é o efeito que a orquestra quer passar ao espectador dessa ópera. Principalmente no início, tá? Nesse trechinho, a gente, como viu, tem uma introdução da orquestra. Qual é a intenção? Qual é o efeito? Se é uma coisa tranquila ou se é uma coisa de guerrilha, se é uma coisa tensa, qual que é a intenção? Vão interpretar, tá? Sentem a música. E a 4 é pesquisar outra ópera, muito fácil, tem aos montes, eu aqui já citei 2, para você contar a história
que a ópera narra, tá? Contar, resumir, bem pequenininho, não precisa de se estender demais, não. Contar mais ou menos qual é a história da ópera que você pesquisou, tá? Conta também qual é o autor, dá o crédito sempre pro autor, certo? Então, registrem isso no caderno, porque vai ser importante até como um fechamento, né? Um encerramento do texto dramático. Tranquilo? Então, eu acho que a gente encerra por aqui. Não deixem de fazer essa atividade de pesquisa, certo? Mesmo quando a gente é, tem essa distância, lembre-se sempre de exercitar. Isso eu estou falando não só para literatura, mas matemática, ciências. Não deixa criar teia de aranha, não, porque senão a gente perde mesmo, a gente perde a prática, né? E é exatamente isso que a gente não tem que fazer agora. É organização, não deixar nada acumular e sempre manter a mente ocupada, tá? Fiquem bem, qualquer coisa me falem, me dê um feedback e na aula que vem, no vídeo, né? No próximo vídeo, a gente já começa com a apostila no novo assunto. Então, a gente vai usar a apostila já no próximo vídeo, certo? Então, fiquem bem. Beijinhos para vocês.